Oi, devocional, o que eu aprendi com Jesus hoje? E o nosso versículo hoje está em Jonas 1:10, que diz assim: Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isto? Pois sabia os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Irmãos, aqui percebemos que é a história de Jonas, né? O profeta fujão. Todos nós conhecemos a história de Jonas. E eu já quero aqui deixar a lição de hoje que nós aprendemos com Jesus. Suas escolhas podem atingir outras pessoas. Muito cuidado com as suas escolhas, com a sua obediência. Aqui duas coisas ficam bem claras no capítulo 1 de Jonas. A desobediência e a escolha. Ele desobedeceu e escolheu fugir da presença do Senhor. Vê se pode, irmãos. Vê se alguém consegue fugir da presença do Senhor. Por mais que ele tentou, pegou barco, ia para longe, foi jogado no mar, mas no momento certo, o Senhor o encontrou. Ele tem um jeitinho de encontrar, né, na verdade. Mas aqui, hoje, nós queremos falar sobre escolha. Escolha sempre obedecer a Deus. Jonas escolheu desobedecer e teve as consequências. Porque assim, irmãos, toda escolha tem uma consequência. Seja por ruim, seja por bem, mas tem a consequência. Por isso nós precisamos muito da direção do Senhor. E precisamos também obedecer. Quando o Senhor te chamar para algo, quando o Senhor te pedir algo, faça. Se for mesmo o Senhor que está pedindo, é melhor obedecer. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que Jonas não queria obedecer, irmãos? Porque aquele povo, aonde o Senhor queria enviá-lo, ele enviar ali para Nínive, era um povo que tinha muita violência naquele lugar, coisas bárbaras mesmo, que alguns historiadores contam, e é coisas terríveis, irmãos. E Jonas não concordava em pregar para aquele povo, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele queria que aquele povo pagasse pelo que eles fizeram. E não concordava, mas é assim, não é a minha vontade, é a sua vontade, é a vontade de Deus. Se Deus disse vá, vá aonde Ele mandar, antes que seja tarde e antes que outras pessoas, assim como Jonas, comecem a pagar pela consequência daquilo que você está negligenciando. Foi necessário que jogassem ele do barco para que tudo voltasse ao normal, porque na fuga o Senhor levantou uma tempestade, porque o Senhor faz da forma que Ele quer e como Ele quer. Cuidado com as tempestades que podem vir na sua vida quando você desobedece ao Senhor. Muitas vezes falamos, não sei por que isso está acontecendo. Não foi o caso de Jonas, né? Jonas, a todo momento ele sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. Porque aquela tempestade na vida dele. Mas a gente às vezes se faz de desentendido e às vezes pensa, não sei porque tudo isso está acontecendo na minha vida. Mas pense, você está obedecendo a Deus? Você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Cuidado, porque às vezes não vai ser só para você que a tempestade vem, mas também para os que estão ao seu redor. Por isso, pense na lição de hoje. Escolha sempre obedecer ao Senhor. Jesus diz hoje para mim e para você, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, mesmo que você não esteja entendendo, porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz hoje, o que manda fazer hoje, mas lá na frente nós vamos entender. Somente obedeça, somente faça aquilo que o Senhor mandou, somente vá na direção de Deus. Sempre pedindo a direção do Pai, sempre pedindo a direção de Deus. Se você estiver na direção de Deus, você não vai errar. E não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é como Ele quer.
Afinal, não é da vontade do Senhor que nenhum se perca. E eu e você não somos juiz para julgar quem merece ser perdoado e quem não merece. A nossa missão é falar de Jesus. A nossa missão é pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. A quem queira e a quem não queira. A quem eu quero, a quem você quer e a quem nós também não queremos. Mas o Evangelho é para todos. Se aceitar, bem. Se não aceitar, tudo bem também. Está tudo bem. Só precisamos fazer a nossa parte. E essa é a lição de hoje. Pregue para todo mundo. Vá na direção do Senhor que você vai chegar. Vá na direção do Senhor que não tem erro. Jonas errou porque desobedeceu, tomou um rumo contrário ao que Deus mandou. Quantos de nós hoje em dia não estamos tomando um rumo contrário, né? Deus diz vai para um lado, a gente vai para o outro. Deus diz sai e você quer ficar. Deus diz fica e você quer sair. Peça sempre a direção de Deus em tudo que você for fazer. E ainda que as circunstâncias estejam ruins, lembre-se, Deus está contigo. Ele sabe o que está fazendo. Deus abençoe.